Foi. Boa noite. Ah, sim, cheguei. Boa noite. Gente, então hoje, o nome da aula de vocês, essa semana, 7, é Gêneros como Instrumentos de Sociabilização 2. Só que assim, é como se fosse a continuação da aula passada. A gente não vai focar tanto nos gêneros, mas a gente vai focar, na verdade, no aluno, tá? Na aula passada a gente falou sobre a importância da relevância, da significação, da motivação nos alunos, né? Na importância da gente trazer gêneros textuais para a sala de aula, como tentar trazer, né? Porque, claro que é um simulacro, mas tentar trazer para a sala de aula como os gêneros ocorrem na vida real, né? Que a gente se comunica o tempo inteiro por meio de gêneros e a gente nunca vê um gênero, por exemplo, aquele exemplo foi muito legal, né? Da receita médica. A gente não chega, pega uma receita médica, entrega essa receita médica lá no farmacêutico e reproduz a receita médica. Não, a gente lê a receita médica, a gente pega um remédio e a gente vai olhar a bula do remédio, já é outro gênero textual. Então, a gente nunca reproduz o mesmo gênero textual o tempo todo que a gente recebe na vida, né? E assim a gente tem que fazer na nossa sala de aula também. Então, esse conceito de tarefa ele é bem interessante para a gente tentar usar os gêneros como nós usamos no dia a dia. Então, trazer para os nossos alunos diferentes gêneros e fazer com que eles produzam outro gênero, né? Porque fica mais parecido com a realidade deles. E, claro, levando em conta o contexto deles, levando em conta os interesses deles, né? E tudo isso. Beleza. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Na aula de hoje, como eu falei, a gente vai focar um pouco nos alunos. Mas antes eu vou mostrar para vocês uma propaganda que tem bem no começo do vídeo. A primeira coisa que tem lá na aula de vocês, da semana 7, que vocês vão ver, é essa propaganda. Então, eu vou mostrar para vocês e vou fazer algumas perguntas, tá? Estão vendo, né? Vocês estão vendo? Ok. Tá sempre atrasado, só usa a internet com dia marcado. Delay, tá sempre perdidão. O sinal chega cortado e cai a conexão. Delay tem um smartphone que é todo modernão, mas sua internet deixa sempre ele na mão. No último feriado decidiu viajar, de carro foi à praia pra poder relaxar, mas não usou o aplicativo, foi pelo caminho errado, pegou a serra parada e ficou mais estressado. Delay, tá sempre atrasado, só usa a internet com dia marcado. Delay, tá sempre perdidão. O sinal chega cortado e cai a conexão. Ele tem histórias que ninguém acredita, como a tatu que fez do Zé Birita. Craque do time, seu time do peito teve a cara estampada em seu braço direito, mas Delay não viu a notícia no portal. O craque foi comprado Pra jogar pelo rival. Tá sempre atrasado, só usa a internet com dia marcado. Delay, tá sempre perdidão. O sinal chega cortado e
foi. Ô, Delay, cadastre-se grátis no Vivo Tudo. O pré com a maior cobertura do Brasil para você ficar conectado e não perder mais nada. Clique e cadastre-se grátis. Vivo. E aí, gente? Perguntar, né? Primeiro, qual é o gênero textual? Miliana achou engraçado, não foi essa propaganda? A galera do marketing estava inspirada. Paródia ou propaganda, propaganda. Propaganda de onde? Propaganda de quê, né? Provedor de internet, operadora Vivo. Qual a intenção comunicativa ali, né? Nessa propaganda? Em relação ao personagem principal dele. O que eles quiseram mostrar ali? Com o Delay, que é o personagem principal. Podem ligar o microfone também. Jaime colocou que a internet que ele usa não presta, que Delay só vivia atrasado por causa da internet. Muito bem. Miliana colocou que Delay só vivia atrasado por causa da internet. Fabiana colocou que o pacote da Vivo não cai a conexão e não deixa a pessoa perdida, que ele estava atrasado, perdido, por causa da internet que não presta, né, Jaime? Joilma, que a operadora Vivo é mais rápida. Muito bem. Agora, não sei se vocês ainda estão digitando, mas agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês sabem por que o nome do personagem ali é Delay? Por que o personagem é Delay, vocês entendem? Se alguém entender, me diga aí, se vocês sabem o que é delay. Fabiana colocou por causa do delay, que é atraso de informações. É algo lento, Jacilene está colocando. Já está colocando um atraso de recebimento de informações. Hansmiller colocou o quê? Jaine colocou por causa da demora para receber as informações por causa da internet. Desligado, Hansmiller colocou. Então, delay vocês estão colocando aí que é atraso, demora, lentidão. E até a Fabiana colocou aí delay, né? Que é um termo que está sendo bem usado aqui, né, gente? Que é um termo... De que língua vocês acham que é esse termo? Língua inglesa. É de língua inglesa, né? Então, é o delay, que é, às vezes, a gente diz quando o repórter... Tá o cara lá, o âncora, ele faz uma pergunta e o repórter demora a responder, né? É lento em responder. A gente diz, eita, olha o delay, né? Olha a lentidão, olha o atraso. Muito bem, Danúbia. Falava tanto isso nos atendimentos, atendente de telemarketing sofre. Exatamente, tem muito isso, né? De delay. Gente, olha que interessante. Então, vocês conhecem, né, o que significa delay? E o nome desse personagem, delay, faz relação com essa palavra em inglês que significa demorado, lentidão, atrasado, que é o que esse personagem é, porque não usa a internet, claro, né? Então, vocês estão certíssimos. Agora, olha que interessante. No texto, essa propaganda é de 2014. E esse texto foi escrito por aí, há uns 8 anos atrás. Essas aulas que vocês têm
em letras, pelo menos nessa disciplina, né? Veja, quando vocês forem ler o texto, vocês vão ver que os autores do texto, eles colocam essa propaganda como uma propaganda que não faz sentido para o público brasileiro, porque a palavra delay é uma palavra que só quem entende é quem realmente entende da língua inglesa, quem fala inglês, quem entende de inglês. Mas veja que interessante. Tudo bem, Ana Carolina? Vejam que interessante. Isso aqui é um exemplo de como todo texto ele é situado historicamente. O que é que isso significa? Que quando esse texto foi escrito há quase 10 anos atrás, realmente essa palavra delay, ela não era uma palavra conhecida pelas pessoas que não falavam inglês, né? Mas hoje, quase 10 anos depois, 8 anos depois, essa palavra delay, que significa atraso, desculpa o delay, né, Ana Carolina? Ana Carolina chegou hoje com um delay, ou seja, chegou com um atraso, foi mais lenta, aí demorou, houve uma demora. Então, vou até colocar aqui para quem entrou depois a palavra em inglês delay. É uma palavra que a gente vê em meme, hoje em dia a gente vê em vários lugares, né? Que é aquela pessoa, é aquele atraso. Veja, hoje em dia, nós incorporamos essa palavra na nossa língua e a gente entende, não precisa falar inglês, não precisa ser fluente em língua inglesa para entender o que significa delay, né? Basta trabalhar nos atendimentos de telemarketing, né, Jaine? Que você já sabe o que significa. Então, isso é interessante, gente, que até os textos que a gente lê, os textos teóricos que nós lemos aqui de letras, até eles são datados, né? Até eles, todos os textos são, obviamente. Mas aqui é um exemplo interessante. Esse texto ele está situado historicamente. Então, quando ele foi escrito, a gente ainda não entendia muito de delay, a gente não falava essa palavra, a gente não usava no Brasil, mas hoje a gente já usa, tá? Então, nem todos entendem, como alguns de vocês não fizeram essa relação do delay, mas muitos fizeram, né? Então, essa palavra está sendo muito mais incorporada à nossa língua do que foi no momento em que esse texto foi escrito. Fabiana colocou, o pessoal parece que não assistiu o Jornal Nacional e não via quando havia na transmissão que o repórter sempre ficava um tempinho calado para entender o que se falava e o William Bonner sempre falava do delay, né? Então, veja, o William Bonner, ele ajudou aí a introduzir essa palavra na nossa cultura, né? Na língua portuguesa. Então, o que é que acontece? Nesse texto, ele fala assim, que vocês vão ver que essa propaganda, ela foi uma propaganda que todo mundo conseguiu entender sem problema nenhum, mas não conseguiu compreender todos os significados, né, que aquela pessoa que fez a propaganda queria passar. Por quê? Porque usou um termo para nomear o personagem principal, né, o delay, que era um termo que estava associado ao termo delay em língua inglesa, e que muita gente não conhecia, tá? Mas hoje nós vemos que a gente já conhece, certo? Quem trabalha com som sempre fala essa palavra. Francisca Diniz colocou. Quem trabalha com som sempre fala essa palavra. Então, nós hoje em dia conhecemos essa palavra delay. A gente sabe que é um atraso, que é uma demora, né? Principalmente aí nas transmissões dos jornais ao vivo, né? Às vezes, transmissão de Copa do Mundo, né? A gente vê muito esse delay, né? E a gente brinca, tem meme, tem várias coisas. Mas no momento que esse texto foi escrito, não era assim. Ou seja, esse texto é situado historicamente. Beleza. Mas por que essa pessoa traz, por que esses autores trazem esse texto? Eles trazem dizendo assim, caramba, essa propaganda, usaram tantos recursos, né? Ficou tão interessante, mas esqueceram de quem estava recebendo. Se essa propaganda fosse feita hoje, faria todo sentido, porque hoje a gente já conhece essa palavra. Mas há 8 anos atrás, a gente ainda não conhecia. Então, naquele momento, aquela propaganda ela não fez tanto sentido assim. Deu para entender, mas não deu para entender completamente, né? Então, foi uma propaganda que não pensou nos receptores. E com isso, gente, nós entramos na nossa discussão hoje
sobre o professor Atlas, porque da mesma forma que nessa propaganda, quem criou, o marqueteiro que usou da sua criatividade, como vocês comentaram aí, da mesma forma que ele criou e não pensou muito bem a respeito do público naquele momento histórico, né? Hoje faria sentido, não naquele momento. Então, da mesma forma que não foi pensado, muitos professores entram na sala de aula e não pensam em seus alunos. O que é que eles fazem? Eles pensam em si mesmos, né? Nos seus interesses, no que eles gostam, planejam sua aula, transmitem o conhecimento e, não estão nem aí para os alunos. Se essa aula foi pensada em relação ao contexto social em que o aluno se encontra, o contexto cultural que o aluno se encontra, os interesses que o aluno tem, não, essa aula ela é feita independentemente do aluno. O aluno está lá como um papel em branco para receber a informação e é isso, né? Gente, existe um termo que vocês vão ver aí na aula de vocês, chamado complexo de Atlas. Quem trouxe isso daí foram alguns autores, né? Vocês vão ver lá. Mas esse complexo de Atlas é o seguinte, segundo a mitologia grega, Atlas é um dos titãs condenado por Zeus a sustentar sobre seus ombros para sempre os céus. Então, o complexo de Atlas é aquele complexo em que o professor ele acha que ele tem que carregar tudo, que ele é responsável por tudo e que o aluno não tem responsabilidade de nada, não tem autonomia com nada. Por exemplo, se o aluno se dá bem, foi graças somente ao professor, se o aluno se dá mal, foi o professor que não fez certo, como se toda a educação daquele aluno dependesse só do professor. Então, é o complexo de Atlas, né? Nesse sentido, é aquela aula, gente, em que o professor, ele é o transmissor autorizado do conhecimento e o aluno, tá vendo essa figurinha desse aluno bem confuso? Ele é apenas um sujeito receptivo desse conhecimento, uma tábula rasa, um papel em branco, né? Que não tem experiências, não tem interesses, não tem sociabilidade, contexto, nada. Ele é apenas uma folha em branco e o professor está ali para transmitir o conhecimento. Vou perguntar para vocês. Vocês já tiveram algum professor assim? Que tem muito... Às vezes o professor ele é muito inteligente, tem bastante conhecimento, mas ele só chega assim, cospe o conhecimento dele e é isso. Fabiana disse que sim, Miliane, Ramon, Beatriz, Maria das Vitórias, às vezes até no ensino superior, né, gente? Na escola, no ensino superior, a gente encontra professores assim. Quando cursava licenciatura em Física, a Jaime colocou. Muitos reclamam dos professores dessas áreas de exatas, né, gente? Que não têm um conhecimento assim da pedagogia mesmo e são super inteligentes, mas não sabem. Não é que eles não sabem repassar o conhecimento. Eles repassam o conhecimento pensando em si próprios, né? Da forma que eles aprenderam, eles passam esse conhecimento. Eu gosto de aprender, por exemplo, tem gente que a gente vai ver aqui que gosta de aprender copiando. Então, se o professor gostou de aprender assim, esse estilo de aprendizagem que sempre teve, então a aula dele é só copiando, só ditado para você copiar, ditado para você copiar. Quando, na verdade, os alunos, eles são seres diferentes, que têm interesses diferentes, que aprendem de maneiras diferentes. Eu já tive professor que não sabia transmitir o conhecimento dele, muito inteligente, por sinal, Danúbia colocou. Eu fui no ensino médio, era um professor de física. Danúbia, esse professor seu era de quê? A gente sempre faz essa associação ao professor da área de exatas, né? Vamos ver esse professor Danúbia, de qual área ele era, de física, tá vendo? Mas eu já tive um professor de literatura, que ele chegava na sala, começava a ler, terminava de ler um papel assim, e saía da sala.
Era essa a aula dele, professor de literatura. Eu também, é como se fosse um código no qual não temos conhecimento. Danúbia também, tive professores assim, no ensino superior e no médio. O meu foi de inglês, a Gemiro colocou, professor de inglês. Chegava, falava inglês e tchau, né, Gemiro? Eu ri porque eu sou professor de inglês, né? Eu tive um de português que só fazia escrever. Pois é, tem esses também, né, gente? Que talvez eles quando eles querem aprender alguma coisa, eles aprendem escrevendo bastante, né? E aí eles chegam na sala de aula e acham que se escrever, e o aluno escrever também, ele vai aprender. Ainda existem, Danúbia colocou. Tive uma professora de português que só queria saber as fofocas dos alunos. Essa é boa, viu? A gente consegue fazer uma associação àquela concepção de língua, né? Tem aquela concepção de língua de texto, aquela concepção de texto em que o seu texto está aqui na sua cabeça, é a expressão do seu pensamento, é só isso e acabou, né? E tem aquela concepção de língua e de texto que não, que o texto ele faz parte de um diálogo entre quem está produzindo, quem vai ler, as pessoas que vão ler, né? Esse texto ele é situado historicamente, esse texto ele é situado culturalmente, socialmente. Então a gente faz uma analogia em relação à sala de aula, né? O aluno ele precisa estar em diálogo com o professor, né? Porque ele é um ser humano dotado de interesses, ele é situado historicamente, ele tem uma certa idade, ele tem as motivações, né, próprias dele, tem as motivações que os professores trazem, mas tem as motivações que a gente chama de intrínsecas, né, do próprio aluno. Então, a sala de aula, a gente pensa assim, na sala de aula fazendo essa associação ao texto socio-interacionista, né? Uma sala de aula socio-interacionista, digamos assim, tá? Eu estou fazendo só uma analogia. Aprendi mais inglês com o Duolingo do que com as aulas de inglês. Pois é. Nesse tipo de aula, gente, não há como personalizar as atividades, tarefas segundo a perspectiva dos alunos, o que é algo muito difícil, como a gente conversou na aula passada, né? A gente não tem como dar uma aula, seria o ideal, como o Alberto Prachedes falou, a gente dá uma aula de um jeito para você, de um jeito para Ana Carolina, de um jeito para Francisca Diniz, de outro para Tatiane, de outro para Gemiro, outro para Danúbia, mas eu não posso fazer isso, né? Eu tenho uma turma cheia, então eu preciso trazer vários estímulos diferentes para que esses alunos que aprendem de formas diferentes, que têm interesses diferentes, eles possam ter acesso e, claro, conversar com esses alunos, saber os interesses desses alunos. Muitos alunos têm interesses em comum, porque eles têm a mesma faixa etária, né? Então, mas nessa perspectiva aqui, esse professor com o complexo de Atlas, né, que acha que carrega tudo nas costas, não tem a perspectiva do aluno, não existe. Tá? Nesse segundo ponto, fala assim, o aluno aprendiz sente receio em fazer perguntas, pois ele está desempenhando um papel passivo e não ativo. Realmente, né? Tem certos professores que a gente tem medo até de fazer uma pergunta e que eles até dizem que pergunta sem sentido, por que você está perguntando isso? Enfim, eu já passei por isso, né? Existiam, não sei nem se existem mais, mas como vocês colocaram aí, ainda existe, né? Danúbia colocou. Existe professor que a gente tem até medo de perguntar, né, gente? De fazer uma pergunta que ele ache boba, que ele não goste, que você está atrapalhando a fala dele, né? Então, nesse tipo de sala de aula, a gente assusta o aluno fica assustado. E o papel dele é só passivo, né? É só ali parado, recebendo o conhecimento, ele não tem, desse jeito, né? Então, existe ainda. A sala de aula torna-se do tipo que promove a construção de hábitos por meio de repetição, imitação e correção. Então fica só naquela coisa, né? A gente repete o professor, a gente imita o professor corrige a gente e é isso, né? Tem muita aula que é assim, né, gente? De muita disciplina, não só as disciplinas de exatas, mas várias disciplinas.
que é desse jeito. A gente só repete, talvez essa sua disciplina de inglês, né, Agemir? Tem professor que faz duras críticas caso o aluno esteja com dúvidas no conteúdo apresentado. É verdade, como se o aluno tivesse a obrigação de entender tudo que o professor está falando, né? Sendo que ele traz de uma forma só esse conhecimento, né? Ou ele só escreve no quadro, como vocês colocaram aí, ou ele só chega e lê um texto. Como é que a gente vai entender, né? É verdade. O professor mata a motivação intrínseca do aluno. Então, nesse tipo de aula, se o aluno não pode nem falar, se o aluno é passivo, se ele só imita, cadê a motivação dele própria? Não existe, né? Ele não existe a perspectiva do aluno, não existe a motivação do aluno, não existe nada disso. Por isso que eu estou dizendo a vocês que a aula de hoje a gente vai focar no aluno, não é tanto nos gêneros. O nome da aula é Gêneros como instrumentos de sociabilização 2, mas é como se fosse uma continuação da aula passada, tá, gente? Isso daqui que eu vou trazer para vocês não tá no texto de vocês, tá? Mas eu achei interessante porque é uma fala desse educador que vocês conhecem, brasileiro, Paulo Freire, que ele diz assim, ensinar, que a gente faz a relação com esse complexo de Atlas, tá? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Nessa perspectiva, o aluno, ele deixa de ser passivo e passa a ser ativo na construção do conhecimento, né? Isso é bom da senhora estar falando, isso serve para um dia fazermos a diferença. Com certeza. Com certeza. Então, essa fala dele, isso que ele acreditava, é muito interessante para a gente, tá? Outra coisa que eu trouxe para vocês, que está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Que não está no texto de vocês, mas eu fiz relação também com esse modelo. Existe esse modelo que é chamado Student Centered Model, modelo centrado no aluno. Então, a sala de aula, ela é centrada no aluno. Temos aqui o aluno no meio, mas o aluno, como eu falei para vocês, no complexo lá, estudante, tá, gente? Aí no meio, o aluno, student. É parecido com português. Vamos aprender inglês hoje, Agemiro. Então, como eu estava falando para vocês, no complexo de Atlas, o professor, ele acha que tem que carregar tudo nas costas, né? Que a educação depende dele e se o aluno vai bem, é por causa dele. Não tem nada a ver com a autonomia do aluno. Não tem nada a ver com a motivação própria do aluno. E se o aluno vai mal também, é porque ele não sabe educar. Não é assim. O aluno, ele tem que estar rodeado de educadores, educators. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguém está pedindo para entrar. Acho que eu permiti. Temos aqui, ó, os educadores, a família, ó, e os colegas, tá? Os colegas, aqui o aluno é no centro, mas ele não aprende só com o professor, ele aprende com os professores, ele aprende com os colegas, ele aprende com a família, tá? Então, o sucesso, ele está associado a isso aqui. Ele aprende com... Isso aqui, gente, é conhecimento prévio, tá? Ele aprende com os conhecimentos prévios dele, ou seja, o conhecimento de mundo, o seu contexto social, cultural, que ele traz para a sala de aula, seus interesses, nada disso ele deixa fora da sala de aula. Isso ajuda no aprendizado também. Personalization aqui está falando que é a personalização, né? A gente não pode personalizar uma aula para um aluno só, mas a gente pode personalizar a aula para a nossa turma, né? Conhecer a nossa turma, conhecer nossos alunos. Aqui, ó, a aprendizagem ela acontece qualquer hora, em qualquer lugar. A aprendizagem não acontece só dentro dos muros da escola ou da sala de aula, né? Então, é importante o papel da família nesse sentido, né? O aprendizado, ele acontece também fora da sala de aula. Tem gente que diz assim, eu odeio escrever. Tem aluno meu que fala, né? Eu odeio ler e escrever. Eu odeio produzir texto. Como que você odeia se você está o tempo todo escrevendo, se você está o tempo todo lendo,
Então, eles acham que ler só pode ser, se for um livro grosso, assim, de romance, e escrever também se for produzir uma poesia, um poema. Não é isso, né? Então, qualquer hora, qualquer momento, é uma oportunidade de aprendizado, né? E esse modelo, com o estudante no centro, ele é direcionado ao estudante. Então, ele é totalmente diferente, e aí eles vão falar lá no texto, né, dessa importância de acabar com essa história do professor com esse complexo de Atlas, né, esse professor que carrega tudo nas costas. Não, esse aluno, ele aprende em diversos lugares sociais, com diversos atores sociais na sua própria casa, não é somente na escola, é também em outros lugares, com outras pessoas, não somente com o professor, né? E aí a gente vai entendendo o papel ativo que esse aluno, esse estudante tem na sala de aula, tá? Gente, o que é que vai acontecer aqui agora? Que eu vou mostrar para vocês. Eles colocam, a partir de agora, lá no texto, na aula de vocês, algumas dicas de estilos de aprendizagem. Antes de eu mostrar, deixa eu voltar para cá. Eu fiz a imagem, eu trouxe do próprio texto de vocês, tá? Essa imagem aqui não é do texto, é desse modelo que não está no texto. Mas por que eu estou trazendo para vocês? Eu trouxe Paulo Freire para vocês porque é um educador estudado internacionalmente, um educador nosso daqui do Brasil, e que falou sobre isso, né? Ou seja, não é uma teoria que só autores de fora pensaram, o autor brasileiro nosso também pensou, falou sobre isso, discutiu, e trouxe também esse modelo do aluno como centro, porque é um modelo recente, tá? Mais recente do que essa teoria do complexo de Atlas. Interessante também a gente, se vocês quiserem depois procurar, deve ter alguma coisa assim, modelo pedagógico de o aluno como centro. Se pesquisar em português, com certeza vai ter informação em português também. E aí, gente, algo que vocês podem procurar também, tá? Outra teoria, vocês como alunos ativos e não passivos, autônomos, né? Alunos à distância, eles são extremamente autônomos, como vocês são. Vocês podem ir atrás do conhecimento por vocês próprios, né? Então, eu trouxe para vocês esse modelo que existe hoje, que é esse modelo focado no aluno, tá? Antes de passar, não diretiva, eu não sei, Fabiana, eu só conheço esse modelo, eu sei que tem em português a tradução, mas eu não conheço. O que eu estudei dessa perspectiva aí foi tudo em inglês. O aluno é posto em destaque, deve ser esse mesmo, Fabiana. Pedagogia não diretiva, né? Tem também as metodologias ativas, né? Eu não sei exatamente a tradução literal. Mas se você colocar lá o aluno como centro, o aluno é posto em destaque, com certeza vão aparecer as teorias sobre isso. Carl Rogers. Então, ela falou que Carl Rogers... Depois deixa eu ver. Ó, vai aparecer aqui. Quando vocês forem assistir a aula depois, tá gravando a tela, tá? Então, vai aparecer essa coisa que eu tô pesquisando aí. Pedagogia não diretiva não diretiva. Uma linha de pensamento pedagógico em que os próprios alunos escolhem os assuntos a serem estudados e estudam se quiserem, diferente de outras linhas em que esta escolha é feita por professores ou por uma equipe diretiva. Não diretivismo. Olha, eu acho que esse aqui é mais forte ainda, tá, Sonali? Acho que foi Sonali, não foi o que falou? Deixa eu voltar aqui. Foi Fabiana. Eu acho que essa pedagogia aqui, ela não é essa mesma que eu tô falando, não. Essa daqui já é uma ramificação, né? É uma pedagogia que o próprio aluno escolhe os assuntos. Vocês podem pesquisar também depois, tá, gente? Interessante.
Eu não vi aqui se foi Carl Rogers. Deixa eu ver. Carl Rogers. Proposta por Carl Rogers. Muito bem. Por visar justamente o não controle no sentido do sujeito colocar um poder pessoal sobre o conhecimento, ou seja, ser detentor do saber. Muitas vezes é acusado no meio acadêmico como um caminho simplista, superficial de acesso, enquanto método do ensino. É criticado, hein? Quando é criticado é bom de olhar, não estou dizendo que é boa a teoria, mas vejam bem, a ciência, ela não é consensual, certo? Quando a gente encontra, eu vou tomar água como Fabiana manda. Quando existe uma teoria, preste atenção nisso que eu estou falando. Quando existe uma teoria, surge uma teoria, não significa que ela é verdade absoluta não, tá? A ciência, ela não é consensual. O que que acontece? Quando essa teoria, ela sofre um monte de crítica, isso quer dizer que ela mexeu com os cientistas, né? Com os pesquisadores. Ou o que é que esse cara tá falando? Não, peraí, deixa eu ver se isso é verdade. Não, eu fui pesquisar e não é verdade não aqui onde eu moro. Aqui na Suíça não é assim que se faz não. Ei, no Japão não é assim não. Aí a teoria recebe um monte de crítica, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é uma coisa boa, tá? Discordar dentro da ciência é algo bom, porque quando você discorda, você produz conhecimento. Então, eu vi uma teoria, eu vi lá uma pedagogia que o aluno que escolhe o assunto que vai ter na aula, eu não planejo nada como professora, peraí que eu vou testar. Eu vou testar aqui e vou ver se vai dar certo, vou fazer um relato de experiência. O que é que eu estou fazendo? Eu estou produzindo ciência, né? Eu estou produzindo conhecimento, porque eu discordei. Então, discordar na ciência é muito bom, tá? Então, muito obrigada, Fabiana, por ter trazido essa teoria que eu nem conhecia, conheço o autor, mas não conhecia essa teoria dele, pois sigo a linha de pensamento dele na clínica. Rogers é autor da psicologia e também escreveu na área educacional. Olha, é a mesma coisa do Bakhtin, né? O Bakhtin, ele não era um professor, ele era um filósofo, né? Então, muita gente escreve sobre a língua, escreve sobre a pedagogia, às vezes nem são daquela área, são de outras áreas. Mas outras áreas vêm para nos ajudar também, pensando na interdisciplinaridade, né? É importante a gente pegar o conhecimento da psicologia, o conhecimento da filosofia, do direito, né? E trazer para a educação. Por que não? Né? Então, muito legal. Muito obrigada por trazer essa informação. Quem não conhecia, quiser saber mais um pouquinho, vocês vão lá atrás, certo? Muito legal. Gente, seguindo, vou só fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estudam, né, Fabiana que estuda na área de psicologia, ela deve se conhecer melhor, não sei. Quando vocês estão aprendendo, vocês acham que vocês aprendem como melhor? Quando vocês estão, quando vocês anotam, por exemplo, eu estou aqui dando aula, vocês estão vendo, vocês gostam de visualizar o slide, vocês gostam de escutar o que eu estou falando, vocês gostam de falar, de comentar, de abrir o microfone. Como é que você acha que você aprende melhor, tá? Quando você está estudando, se preparando para uma prova, a Maria Bárbara colocou escrevendo, a Beatriz colocou eu quando estou escrevendo e ouvindo, Jacilene colocou gosto de escutar, Danúbia escrevendo. Olha, a Fabiana Sonelli falou, nossa, em particular eu aprendo mais quando explico a alguém. Olha que interessante, ela aprende mais quando ela explica. Ramon, escrevendo e ouvindo. Porque a gente não tem só um estilo de aprendizagem, né? A gente pode ter vários. Eu aprendo quando leio, a Gemiro. Então, a Gemiro gosta muito de ler, né? Vocês, quando estão aprendendo um assunto, vocês gostam de aprender ele assim no geral? Ou vocês gostam de se prender aos detalhes daquele assunto que você está estudando? Você se prende aos detalhes, quer saber todos os detalhes, ou você gosta de ter uma ideia geral do que você está estudando? Se prender aos detalhes. Macro ao micro. Então, Fabiana, ela primeiro entende o macro, né? Entende o geral e depois ela vai para o específico. Já a Maria Bárbara, ela gosta do específico. Vocês sabem como vocês são? Eu acho que
O que é difícil em 7 disciplinas, verdade. Pode falar, Gemiro. Eu acho que os detalhes são o ponto-chave, assim, é como se a gente tivesse uma comida pronta e a comida ela é feita pelos detalhes, né? Os pequenos temperos. A gente vai se colocando e a gente vai absorvendo aquele aos poucos. Ótima metáfora. Então você gosta dos detalhes. Isso porque eu tô aprendendo a gostar dos detalhes, sabe? Porque quando a gente lê, a gente quer logo e logo no algo pronto, né? Terminado. Só que tudo, né? Até uma casa, elas são feitas por detalhes, são feitas de pequenas coisas que constituem uma casa, né? Ali, é uma construção. Então você é o tipo de pessoa, por exemplo, que gosta da linearidade. Número 1, número 2, número 3, número 4, você gosta de aprender assim, com detalhes e na ordem. É? Aos pouquinhos, professor, no próprio curso mesmo, eu fui aprendendo isso. Porque a questão do estudo mesmo, sabe? De buscando os detalhes mesmo, assim, de pesquisa, né? Porque eu sabia que aquilo ali era importante para enriquecer um trabalho, sabe? E isso te ajuda a entender melhor, compreender tudo que você está estudando. Isso, explicar, compreender, passar. Certo. Muito bem. Como a gente está vendo aqui, gente, o funcionário pode falar. Fabiana, não sei como você gosta de ser chamada, tem hora que eu te chamo Fabiana, tem hora que eu chamo de dicionário. Fica à vontade, professora. Em ambos eu respondo. Obrigada. Pode ficar tranquila. Rapaz, eu estou me sentindo do contra, porque os meninos, e tanto o Argemiro como a Bárbara falando que gostam dos detalhes, eu indo pelo geral. Uhum. Que eu primeiro, até pegando o próprio exemplo aí do Argemiro no curso, primeiro eu gosto de ter uma visão geral da disciplina, para eu ver o que me chama a atenção para ir buscar os detalhes. Porque se eu for me prendendo só detalhes, 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 vai ser tanta coisa, porque existe tanto detalhe dentro desse universo, e no fim eu vou saber uma coisa muito específica e vou deixar outras coisas passarem. Então, para mim, em particular, eu prefiro dar uma olhadinha no geral, ver o que me chama a atenção e depois focar. Vejam, gente, Fabiana se sentiu excluída aí, não foi? Ela disse, não, eu sou a do contra. Eu aprendo mais, eu começo pelo geral. Veja, teve gente que falou que é escrevendo, teve gente que prefere ouvir, teve gente que falou como Fabiana que começa do macro, teve gente que falou que não, eu gosto mesmo dos detalhes, vou lá nos detalhes. Então, gente, nós temos interesses em comum, né? Eu fui aluna de letras, vocês são alunos de letras, nós somos parecidos, né? A gente quer ser professor de português, mas a gente tem muita diferença, porque cada um é único, cada pessoa é uma pessoa, que cada pessoa aprende de uma forma, cada pessoa tem sua própria motivação, seus próprios interesses. Isso acontece em qualquer sala de aula, né? Pode ser a sala de aula mais... Você pode chegar uma mãe contratar você para dar aula aos 4 filhos dela, 2 são gêmeos, os outros 2 também nasceram muito próximos, e cada um deles vai ter um estilo de aprendizagem diferente, ou vários estilos diferentes, né? Então, isso acontece em qualquer ambiente de aprendizagem, na verdade. Né? Você encontrar pessoas com diferentes estilos. E aí você vai ver que os autores colocaram lá no texto de vocês da semana 7, eles colocaram esses diferentes estilos aqui, ó. Essa é a dimensão que a gente estava discutindo agora, né? O analítico versus o global. Os aprendizes analíticos, eles se concentram nos detalhes, e aqui, especificamente, foi colocado os detalhes gramaticais, né? De um texto, por exemplo. Tem gente que gosta, não sei se é o caso de Argemiro e de Danúbia, por exemplo, mas tem gente que gosta de se prender esses detalhes, né? Não interagem bem quando participam de atividades em grupos, às vezes são pessoas mais analíticas, mesmo tímidas, talvez, mais metódicas, se sentem desconfortáveis em interações em grupo. Já os aprendizes globais, eles preferem atividades interativas que usam ideias centrais,
têm dificuldade de lidar com detalhes gramaticais e dessa forma se sentem confortáveis usando estratégias de adivinhação. Aqui eles focaram na questão da gramática, mas o aprendiz global, ele prefere ter uma ideia geral do que está acontecendo, para depois ir para os detalhes, né? Ele prefere atividades interativas, ele gosta de atividades em grupo, tá, gente? Isso daqui é muito interessante. Eu vou falar rapidamente para vocês, na minha experiência como professora, né? Eu gosto de fazer atividades individuais, eu gosto de fazer atividades em grupo, mas é bem interessante que quando eu sinto, não sei se vocês já passaram por isso, vocês também, alguns de vocês já são professores, quando eu sinto que o aluno tem vergonha, você aprende, você conhece seu aluno, né? Você vai dando uma aula, 2 aulas, você vai conhecendo. Quando eu sinto que o aluno tem vergonha, que ele é tímido, eu deixo bem à vontade, sabe? Eu não deixo de fazer o trabalho em grupo, porque os aprendizes globais, eles precisam disso, né? É uma estratégia que facilita para eles, mas eu procuro deixar mais à vontade, eu não coloco no centro da atenção, porque eu sei que aquela pessoa não se sente bem naquela situação. Então, eu deixo o mais confortável possível. E aí, vocês vão vendo que vocês vão aprendendo a ter esse jogo de cintura. Número 2, dimensão, preferência sensorial, visual, auditivo ou sinestésico, tá? Eu trouxe para vocês esse aqui que eu vi na internet. Depois vocês leem o outro lá que está no texto de vocês. Mas o visual, ele revela preferências como ler, imprimir, analisar diagramas. Então, esses diagramas aqui, para vocês que são visuais, são ótimos, né? Fechar os olhos para recordar. Eu sei que eu tenho também um pouquinho desse estilo de aprendizagem visual, porque quando eu estudava para uma prova, eu lembro que eu fechava o olho e lembrava da página do livro onde estava aquele assunto. Então, eu gostava de fazer isso, né? Então, pessoas visuais, elas fazem isso. O auditivo, ele diz respeito a preferências relacionadas a ouvir, participar de palestras, discussões orais e gravações, né? Talvez esse auditivo goste de atividades em grupo, né? Porque ele consegue ali discutir, escutar outras opiniões sobre o mesmo assunto, escutar repetidas vezes alguma coisa, ele gosta de ouvir. Então, a partir desse sentido, ele aprende melhor. E tem aquele também que a gente não falou ainda, que gosta de pegar nas coisas. Envolve o movimento do corpo sinestésico. Envolve o movimento do corpo inteiro e expressa em preferências como visitas e experiências reais, entrevistas, jogos, desenhos, arte, a arte de representar. Tem gente que gosta de fazer um teatro, gosta de pegar e construir alguma coisa, né? Tem gente que pegando e fazendo, utilizando seu corpo, se movimentando, aprende melhor. Pensando, gente, na aula passada em relação aos gêneros, como instrumentos de sociabilização, né? Por exemplo, você trazer para a sala de aula vamos pensar aqui Vamos supor que o aluno de você, que está acontecendo uma grave falta d'água na cidade onde vocês moram, tá? Uma grave falta d'água. Aí o professor traz uma reportagem sobre essa falta d'água da TV, uma reportagem, um vídeo mesmo, coloca para os alunos assistirem e escutarem essa reportagem. Você está passando aí já é bom para o auditivo, né, que ele escuta lá aquela reportagem inteira. Se na reportagem tiver diagrama, alguma coisa, já é bom para o visual, né? Aí você traz outro gênero para o seu aluno, você traz um artigozinho científico, digamos assim, um artigo mais, não é um artigo científico, mas um artigo mais formal, falando assim, olha, é possível resolver essa questão da água, precisa somente do interesse dos políticos, digamos assim, tá? Aí você pega aquele artigo, você pegou a reportagem, né? Pegou aquele artigo, então o aluno ali já está lendo. O aluno que gosta de ler, que aprende com a leitura, ele está lendo ali. E depois vocês vão construir uma faixa para ir protestar na casa do prefeito ou lá na prefeitura, protestar na granja do governador, onde for,
Intertextualidade, Fabrícia está colocando. Muito bem. Aí você vai lá protestar com a sua faixinha lá. Você vai produzir uma faixa. No momento que você vai produzir uma faixa, aí você já está fazendo o quê? Você já está pegando na cartolina, você está fazendo aquele aluno que gosta de pegar, de movimentar o corpo, fica mais fácil para ele aprender. Só nessa aula que tem o conceito de tarefa que a gente aprendeu na aula passada, né? Trazer vários gêneros ou alguns gêneros, né? Não precisa ser vários, mas assim, a partir de outros gêneros, produzir um outro, produzir um terceiro, produzir um quarto gênero. Então, você fazendo isso e trazendo diferentes gêneros, você já está dando conta de alunos que têm diferentes estilos, né, de aprender. Eu tenho uma memória boa. Quando passo o olho em um texto, ele fica na minha mente e não sai, assim como qualquer outra coisa. Olha aí, a Gemiro é bastante visual. Entenderam, gente? Então, fazendo relação com a aula passada, com o conceito de tarefa, com você tratar o gênero como um gênero realmente de sociabilização, você consegue motivar, você consegue trazer relevância e significação para alunos com diferentes estilos de aprendizagem, tá? Lá no texto vocês vão ver que tem alunos que são na dimensão intuitivo e acaso, sequencial e sensorial. Intuitivo, acaso, aprendizes que têm habilidade para lidar o geral global, pensando de maneira abstrata, não sequencial. E o que eu conversei com a Gemiro, né, aqueles que são mais sequenciais, que aprendizes que se apropriam da informação nova linearmente, com uma ordem específica. Há problemas de lidar com o geral, eles preferem o específico e seguindo uma ordem, né? Tem aluno que é assim, certo? E tem aqueles alunos que precisam de necessidade para encerramento, tá? Aprendizes que necessitam chegar a uma conclusão, não toleram ambiguidades, requerendo do professor sempre explicações pormenorizadas, por exemplo, de regras, fazem uso da metacognição, planejando, organizando e avaliando. Então, eles precisam desse fechamento, dessa conclusão, né? A conclusão nessa aula aí pode ser ir protestar, né? Na frente lá da casa, você fecha a aula, né? O projeto, que não seria uma aula só, digamos assim, né? E também, gente, a última dimensão é a dimensão da competição, cooperação, né? O aluno que gosta de competir, daqueles jogos, né? Então, por isso que dizem assim, tragam jogos para a sala de aula, porque tem aluno que gosta realmente essa competição. Competir faz com que eles se motivem muito mais e que, a partir dessa motivação, eles realmente aprendam mais, tá, gente? Então, acontece isso também. Então, a gente podia fazer, para completar essa aula que eu falei para vocês, a gente podia separar em grupos e, sei lá, quem fizer uma faixa mais convincente, né, lá no protesto, uma faixa que realmente chame a atenção, uma faixa que mais chame a atenção por causa das escolhas discursivas e por causa, sei lá, das cores escolhidas, enfim. Esse grupo vai ganhar e a gente vai levar essa faixa, ou essa faixa vai ficar na frente das outras, enfim, é uma forma de promover um joguinho ali, e esses alunos que gostam de competição, né, que gostam de jogos, você dá oportunidade para que eles aprendam mais, né, não que eles não vão aprender lendo ou escutando, mas você dá oportunidade para todos. Então, isso que esse texto, quando vocês vão ler, vocês vão ver que não é um texto que fala especificamente de gêneros, mas ele foca no aluno, nos estilos de aprendizagem. Eu acho isso muito interessante, né? Vocês sabem que eu sou professora de português e de inglês, e a gente sempre trabalha com isso, né? Como trabalhar as habilidades do aluno aprendendo inglês, né? As habilidades de ouvir, de produzir. Isso é muito interessante para a gente pensar no próprio ensino de português, né? Para brasileiros. Como que a gente consegue ativar todas esses estilos diferentes de aprendizagem que os nossos alunos têm? O mais importante dessa aula é a gente acabar com esse professor com o complexo de Atlas. Então, para que o aluno seja ativo, você pensa assim, tá, beleza, mas você planejou a aula todinha. Foi. A gente planejou a aula todinha, essa que eu dei, porque, de acordo com Carl Rogers,
eu não teria planejado, eu teria que perguntar aos alunos, né? Mas essa questão da falta d'água poderia ter surgido numa aula anterior, né, gente? Alguém poderia ter dito que absurdo a gente estar sem água, não estou podendo tomar banho. Isso tudo são diálogos que podem acontecer na sala de aula e que a gente pode trazer, planejar a nossa aula, obviamente, e trazer para a sala de aula. Mas outra coisa que eu queria dizer, gente, é que tendo o aluno como centro da nossa sala de aula, né, colocando o aluno como uma pessoa ativa, um sujeito ativo nesse processo de ensino-aprendizagem, é dar voz a esse aluno, escutar o que ele tem para dizer, né? Muitas vezes, eu já dei muitas aulas, assim, na mesma turma. Por exemplo, eu dou aula em 2 terceiros anos hoje, no IFPB, Campos Souza. A minha aula, ela é planejada para ser a mesma coisa. Isso significa que você não pode planejar a sua aula. A minha aula é planejada para fazer a mesma coisa nas 2 turmas do terceiro ano, mas nunca sai igual, né? Nunca sai igual. Às vezes, os alunos, eles têm um interesse num tópico, assim, muito maior do que eu esperava, do que a outra turma teve, e a gente acaba se demorando nesse tópico um pouco mais, né? Mas a gente pode fazer isso, gente, porque naquele momento os nossos alunos estão interessados, a gente tem que aproveitar esse interesse, né? Essa motivação para a gente fazer esse conhecimento acontecer, para a gente construir esse conhecimento junto com os nossos alunos, tá? Como vocês viram aí, Fabiana Sonali teve um papel importante hoje de me ensinar, né? Como colocou ali nosso querido educador brasileiro, né? Conhecido internacionalmente. Quando eu fiz minha especialização na Universidade de Berkeley, Califórnia, eu estudei esse homem aqui em língua inglesa, né? Os seus trabalhos traduzidos para a língua inglesa, porque eu estava fora. E um cara reconhecido internacionalmente, né? Então, o que ele fala aqui, gente, quem ensina ali embaixo aprende ao ensinar e quem aprende a ensinar ao aprender. Então, hoje, Fabiana Sonali, e como tem lá, né? A gente aprende, com a nossa família, com nossos educadores e com nossos colegas. Então, eu aprendi com Sonali hoje, vocês aprenderam também. Ela trouxe uma teoria que eu não conhecia e que é uma teoria que é polêmica, e eu amo teoria polêmica, né? Porque isso significa que pisou no pé de um monte de gente, pisou no calo de um monte de gente, e aí as pessoas que discordaram foram atrás de pesquisar, ou seja, fez com que a produção de ciência aumentasse, né? Então, eu curto muito os trabalhos polêmicos, as teorias polêmicas por causa disso, não porque eu concordo com elas, porque eu sei que elas fizeram com que outros pesquisadores fossem atrás de fazer pesquisas loucamente para confirmar por que eles discordavam dessas teorias. Então, muito interessante, tá, gente? A gente foi lá, a gente viu o que era essa teoria, a gente viu que é uma teoria polêmica, ela trouxe conhecimento para a sala de aula, né? Ela não teve medo, eu espero que vocês não tenham medo de falar aqui, né? Embora nós estejamos numa situação online, né, que é diferente de uma situação de sala de aula, mas eu acredito que eu deixo vocês à vontade aí para falar. Então, assim, vocês são centro também dessa aula, né? Vocês têm participação importante, vocês também me ensinam. E é isso que vocês têm que trazer para a sala de aula de vocês, os gêneros, com significância, com relevância, com a motivação, tarefas que levem isso em consideração, sequências didáticas, né? Que pensem nos alunos, nos gêneros textuais como gêneros que são parte das nossas situações comunicativas do dia a dia e que pensem também nos diferentes estilos de aprendizagem, né? Tentar trazer algo que aquele aluno que é mais analítico goste, algo daquele aluno que gosta de escutar, que ele vai curtir. Então, talvez em todas as aulas a gente não consiga trazer tudo isso, mas talvez num projeto de aulas, né? Ou a gente traz para dois estilos diferentes, na outra aula Então, a gente tenta fazer isso. Todo aprendizado é um processo de interação. Fabrícia Maria colocou exatamente. Todo aprendizado é um processo de interação. Então, não sejam esses professores que não permitem a interação na sala de aula. Eu sou uma professora nova, né? Eu tenho 35 anos. Eu sou uma professora jovem, mas eu exijo muito respeito.
Eu gosto muito que meus alunos na sala de aula me chamem de senhora. Eu tenho essas coisas. Isso não quer dizer... Eu não gosto de aluno que faz chacota, eu não permito. Isso não quer dizer que eu sou uma professora Atlas, com complexo de Atlas, que o aluno não pode falar de forma alguma. Isso não tem nada a ver com o complexo de Atlas, né? Tem gente que acha que para interagir com o aluno, para ser uma professora boa, tem que ser a melhor amiga, tem que ser brother dos alunos, tem que falar a mesma linguagem dos alunos. Não necessariamente, tá? Você pode ser uma professora que impõe seu respeito, né? Que pede para os alunos pararem de fazer bagunça na sala de aula, mas você tem que enxergar essa bagunça aí é porque está acontecendo um movimento na sala de aula. Esse movimento é um movimento de construção do conhecimento. Eu posso contribuir, eu posso trazer essa bagunça e transformar isso no conhecimento agora, num compartilhamento de conhecimento para todos os alunos nesse momento. Então, a gente tem que estar sempre atento para fazer esse tipo de coisa e para deixar nossos alunos livres, para interagir, né? Como todo aprendizado é um processo de interação, para ensinar para a gente. Não achar que é porque o professor sabe tudo, tem que saber tudo. Tem professor que fica nervoso quando o aluno traz uma informação que ele não conhece. Tem professor que é assim. E não sejam essas pessoas, não. Reconheçam quando vocês não sabem de alguma coisa, quando vocês não entenderem, quando vocês errarem, porque a gente é ser humano, a gente não é obrigado a saber de tudo, né? A gente sabe de algumas coisas, a gente se especializou naquele assunto, a gente fez pós-graduação, isso e aquilo, mas a gente não é dono da verdade, né? A gente não é Deus, não posso saber tudo. Então, eu posso sim aprender com o meu aluno, eu tanto posso aprender com um aluno de graduação de letras, como foi o caso hoje, como é sempre nas nossas aulas, como eu posso aprender com um aluno de ensino médio, por que não? Porque o aprendizado, ele não é só de conteúdo, né? Existem vários tipos de aprendizado também, e a gente tem que estar sempre aberto para que isso aconteça na sala de aula. Não é fácil, né? Mas o que eu achei legal desse texto que vocês vão ler é que traz essa perspectiva, né? A gente, quando está aprendendo a ser professor, a gente quer saber, eu não sei quem já dá aula entre vocês, né? Mas a gente quer saber, quando eu entrar na sala de aula, tá, eu li essa teoria, o que é que eu vou fazer? Mas como é que eu faço, né? E a aula passada com o professor Alberto e essa aula, né, discutindo esses tipos de aprendizagem, eu acho que a gente conseguiu trazer para vocês alguns exemplos do que fazer na sala de aula, como começar, né, como tentar trabalhar esses gêneros, não só trazer a teoria do gênero, como socialização, gênero textual, Bakhtin, não. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente traz isso para a sala de aula? E isso que eu gosto muito desses textos e espero que vocês tenham gostado também. Eu vou parar por aqui, que eu já passei uns 10 minutos, mas vou só explicar para vocês que a atividade que está lá disponível, porque as atividades elas ficam disponíveis já. Ela tem relação com outra aula anterior, não sei porquê, então eu ainda vou criar a atividade para vocês. Então, não vou colocar exatamente agora e talvez não coloque hoje, talvez coloque só amanhã de manhã, mas ela fica aberta até terça-feira, certo? Ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo ou a internet caiu? Ok. Deixa eu parar de gravar aqui, porque senão vai ficar enorme lá no... Bye, bye. Não, tô dando tchau para quem tá assistindo no YouTube. Tchau para quem tá assistindo no YouTube.